A paz de Cristo, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade, então, ao nosso assunto sobre a besta. E desde já, eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar para vocês, tá? Lembra do que a gente falou na última aula? Sim, né? Lembro. A gente veio abordando na última aula sobre o início, a introdução, sobre diversos nomes que são dados ao anticristo no decorrer das escrituras. Eu falei para vocês sobre termos como, por exemplo, a descendência do maligno, o descendente do maligno, né, da serpente, o anticristo como sendo chamado como o rei de Nínive, o assírio, o assolador, abominável da desolação, chifre pequeno, Gog, o rei de Magog, muitos termos que vão aparecer na Bíblia. Inclusive, o título usado por João, que é o anticristo, o enganador, títulos como o de Paulo, que é virá então, ele diz assim que virá apostasia, então será revelado o homem do pecado, filho da perdição, o iníquo. E existem muitos títulos. No livro do Apocalipse é que ele vai ser chamado, assim como em Daniel, de o chifre pequeno, o rei do norte, no livro do Apocalipse ele vai ser chamado de a besta por João. Paz, Marcele, tudo bem? Paz, tudo bem? Seja bem-vinda. Vocês já começaram? Estou começando agora. Ai, que bom. É que eu fui jantar, gente, eu peço desculpa. Ah, que bênção. Mas não, Marcelo, uma bênção que você vem. Amém. Então, como eu estava falando, na aula passada a gente falou sobre vários nomes que são dados ao anticristo no decorrer das escrituras e que por meio dessas figuras que Deus veio mostrando, vocês vão conseguir compreender a realidade de quem é esse personagem ou como é que esse personagem vai atuar no tempo do fim. Então, eu mostrei para vocês que para a gente entender um pouquinho mais do anticristo no livro do Apocalipse, é interessante a gente montar um mapa mental e entender os principais capítulos que estão falando sobre o anticristo. E na aula passada, antes de falar do anticristo, na aula passada eu comecei a apresentar para vocês Apocalipse capítulo 12. Por que Apocalipse capítulo 12? Porque o capítulo 12 ele vai mostrar o dragão, né? Satanás, o diabo, a antiga serpente. E eu mostrei para vocês, eu até vou botar aqui na tela, só para vocês lembrarem, ou para quem for assistir depois a aula gravada, lembrar disso, né? Então, na aula passada eu falei para vocês sobre Apocalipse 12, e eu fiz uma breve introdução mostrando qual era a representação desse dragão, por que ele tem 7 cabeças, por que ele tem 7 coroas, e por que ele tem 10 chifres sobre uma das 7 cabeças, que é a última. E, basicamente, o que eu apresentei para vocês foi o seguinte: vocês percebem que o dragão, em Apocalipse 12, ele é também chamado de o diabo, Satanás, a antiga serpente? Por que ele é chamado de antiga serpente? Porque está nos fazendo lembrar lá do Éden. Lembra que é dito que o dragão, Satanás, o diabo, a antiga serpente, ele enganava as nações da mesma forma como ele enganou a Eva lá no princípio. E, basicamente, a imagem que vocês estão vendo aqui do dragão vermelho, ele é uma representação do reino de Satanás, do domínio de Satanás no decorrer dos milênios. Então, você vê que a gente vai trabalhar com 7.000 anos de história, e você tem a formação de 7 cabeças, é como se Satanás viesse reinando através da humanidade durante esses 6 milênios, e no último, quando a gente estiver virando nessa chave de virada do 6º para o 7º milênio, é aonde vai se levantar a última cabeça, com os 10 chifres, que elas se levantarão junto com a besta, mas elas vão ser destruídas, porque o 7º milênio é aquele onde os reinos do mundo que estão nas mãos de Satanás, que passarão para a besta, eles serão tirados, e quem vai exercer o reino no milênio é Cristo. Por isso que vocês vão ver que Cristo ele tem 7 chifres e 7 olhos, fala da plenitude, do governo, do reino, da autoridade, do Espírito Santo sobre ele e tudo mais.
O que eu quero mostrar para vocês é, vocês percebem como todos os números, eles estão entrelaçados, eles estão conectados na Bíblia? Então, o que você vê representado nesse dragão é o governo do dragão no decorrer da era. Toda aquela autoridade, todo aquele domínio que Deus entregou a Adão para que ele governasse, vocês vão ver que Adão, quando ele pecou, ele se submeteu à autoridade da besta. Vocês vão lembrar que o Evangelho de João, ele diz assim, ó, não sabeis vós que a quem vocês obedecem, vocês se tornam servos daquele a quem vocês obedecem? Se de Deus para a obediência, vocês se tornam servos de Deus, herdeiros da bênção, das promessas, da vida eterna, do reino de Deus, mas quando vocês se submetem ao pecado e desobedecem a Deus, obedecendo a Satanás, vocês se tornam também escravo daquele a quem vocês obedecem. Então vocês percebem que quando Adão desobedeceu a Deus, ele estava se tornando escravo de Satanás, e ele acabou sujeitando toda a autoridade que Deus lhe deu para governar e dominar o mundo a Satanás. Então, desde então, Satanás tem os reinos desse mundo. E esse dragão, essas 7 cabeças, elas representam o império da besta que vem reinando até hoje, e a última cabeça representa a tentativa de Satanás de fazer com que o seu reino perdure. Porém, a gente sabe que isso será frustrado por causa por ocasião da vinda de Cristo, né? Lu, ergueu a mão? Pode falar. Então, aqui são 7 cabeças, né? E que a gente falou a semana passada, mais ou menos, né? Então, uma cabeça é a Babilônia, outra a Pérsia, outra é a Grécia, e as outras 3 é o Estreito General, que pegou o lugar de Alexandre o Grande, e depois tem a cabeça lá que é Roma, que aí tem a coroa, né, que subsiste, né, que continua existindo, e que depois tem a coroa com os 10 chifres, que tem o pequeno chifre que vai sair dela, é isso, né? É isso ou não? Não, perfeito, Lu. Tu acabou de resumir a aula de hoje. Eu acho que a gente pode vou embora por aqui. Não precisamos mais nem continuar. Aquilo que eu ia gastar 1h30, a Lu resumiu em uma frase. Ó. Não vou falar mais não, vou calar minha boca. Não, Lu, tá muito bom, tá? É só uma brincadeira. Mas assim, Lu, eu vou mostrar isso para vocês hoje, tá? Mas muito bom. E isso é legal, tá? Eu gosto disso, Lu. Então tá, vamos fazer o seguinte. Agora que eu fiz um resumo da aula de hoje, agora eu vou introduzir a aula. Eu vou mostrar o que a gente vai estar estudando hoje. Na aula passada, a gente deu um foco, depois de falar dos vários nomes do anticristo no decorrer da Bíblia, nós demos um foco em Apocalipse 12. Hoje, nós vamos dar um foco em Apocalipse 13. E na aula que vem, em Apocalipse 17, tá bom? Então, vamos lá. E na última aula, são 4 aulas, uma já foi, hoje, a próxima, Apocalipse 17, na última aula eu vou mostrar um mapa mental sobre os últimos 7 anos e mostrar onde o anticristo vai estar atuando e o que vai estar acontecendo nesse período. Tá? Então, tá bem legal essas aulas. Vamos lá, irmão então. Tiago, e na atualidade também, na aula você poderia falar da atualidade, do que está acontecendo lá? Vamos, claro que sim. Inclusive, tem muita gente que tem me perguntado sobre essa questão do conflito entre Israel e o Irã, agora, nessas últimas 2 semanas. E a gente pode falar assim, eu acho que o que a gente vai abordar na aula de hoje, principalmente eu separei aqui 2 mapas territoriais também, eu acho que é muito legal para a gente estudar e falar sobre essa questão do conflito entre Israel e Irã, mostrando para vocês um mapa geográfico. Vocês vão entender como essa aula é uma das aulas que mais está conectada com o que a gente tem visto hoje em dia. Tá? Então vocês vão ver isso também um pouquinho nessa aula. Vamos lá, então. Hoje vamos falar sobre a besta de Apocalipse 13.
Ali em Apocalipse 13, só para falar para vocês, tem 2 bestas sendo descritas. E dessas 2 bestas, nós temos a primeira besta, que é a besta que surge do mar, e a segunda besta, que é a besta que surge da terra. Essa besta que surge da terra, eu não vou dar o foco hoje. A gente pode até comentar, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem perguntar, mas o meu foco vai ser falar da besta que sobe do mar hoje, que é o que está conectado com o anticristo, tá? Com a questão do anticristo. Mas a gente pode meio que dar uma pincelada sobre a besta que sobe da terra também, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer com vocês, então, é ler a passagem de Apocalipse 13, do verso 1 ao verso 10, que diz o seguinte: Apocalipse 13, do verso 1 em diante, diz assim, ó: E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi, ela era semelhante a leopardo, os seus pés eram como de urso, a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Tá? E havia uma das suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca para blasfemar contra Deus e para blasfemar contra o seu nome e o seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva a cativeiro irá. E se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. E aqui está a paciência e a fé, a fidelidade dos santos. Amém? Amém. Então, olha só quantas coisas interessantes que a gente vai encontrar nesse texto que a gente acabou de ler. Primeiro, vocês perceberam que esse texto, ele vai falar para nós que essa besta, ela está subindo do mar? Tá? Ó, detalhe, existem 2 bestas, como eu declarei para vocês, uma subindo do mar, outra subindo da terra. Essa primeira besta está subindo do mar. Segundo, vocês perceberam que ela tem 7 cabeças e 10 chifres também? A que sai do mar? A que sai do mar? Perceberam que é a mesma coisa que o dragão? 7 cabeças e 10 chifres? É isso que eu ia falar. É a mesma Agora, coisa. olha... Exato, a mesma coisa. Então, agora olha uma diferença. Quantas diademas tem aqui? 10. São 10. Tá, e vocês lembram em Apocalipse 12 quantas diademas tinha? 12? 7. 7. Lá em Apocalipse 12 tinha 7 coroas, uma sobre cada cabeça. Aqui você tem 10 coroas, Diademas. uma sobre cada chifre. Sobre Perceberam cada que... Aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, o que a coroa representa na Bíblia? Coroa, nações. A coroa... Não. É reinado, Shepá? Mas também Exato. poder, Isso aí. nações, reinado. Exato. A coroa, ela representa justamente a autoridade, o domínio para governar, para reinar. Lembra que Deus deu a Adão lá no princípio a autoridade para dominar a terra?
Quando ele pecou, ele entregou essa autoridade a Satanás. O que a gente viu em Apocalipse 12 era a autoridade de governar a terra sobre a cabeça de Satanás, sobre as 7 cabeças. Né? Só que vocês viram que o texto aqui está dizendo para nós que o dragão deu o seu poder, o seu trono e o seu grande poderio, a sua autoridade para a besta? Quer dizer... Então vai vir um dragão e duas bestas? O dragão, ele é uma simbologia do próprio Satanás, que já reina no mundo. Já reina no mundo. Exato, então desde a queda até a vinda de Cristo. Então, o que vocês vão perceber? Lembra que quando Jesus vai ser crucificado, ele diz, olha, está vindo o príncipe desse mundo? Sim. Ele estava falando que o diabo estava vindo para a crucificação. Entendeu? Se vocês prestarem atenção, a Bíblia não vai dizer assim, ó, o mundo jaz no maligno, ou ele é chamado de o Deus desse século, o príncipe das potestades dos ares. Né? A Bíblia não vai chamar assim, ó, a Bíblia vai fazer uma divisão entre os filhos da luz e os filhos das trevas, e ele vai falar daqueles que estão sendo tirados do reino das trevas, que é o reino de Satanás, e trazidos para o reino do Filho, do seu amor, que é Cristo. Então você percebe que o dragão, ele é uma simbologia do reino de Satanás desde a queda até o tempo do fim, até o tempo da segunda vinda de Cristo. É os reinos do mundo debaixo da autoridade de Satanás. E aqui vale lembrar uma coisa que as pessoas não percebem. Muitas pessoas acham que assim, ó, os governos do mundo são governados por homens. Na verdade, os governos do mundo são governados por homens que estão debaixo de principados. Porque existem principados... Exato. Existem principados e potestades atuando sobre os governos do mundo. Por isso que você vê lá em Daniel, quando como filho do homem vai trazer a revelação a Daniel, ele vai dizer assim, ó, o principado da Pérsia me impediu por 21 dias. Aí depois ele vai dizer, agora eu vou voltar, mas tem o principado da Grécia, contra quem eu vou ter que lutar. Você vê que existem principados de governo que estavam atuando e de governos que ainda se levantariam e que estavam querendo impedir as revelações de Deus que chegassem a Daniel e que fossem propagadas. Então, os reinos do mundo, eles estão debaixo da autoridade de Satanás. E aquele dragão, ele é como se fosse uma linha do tempo que está mostrando a autoridade de Satanás sobre os reinos desse mundo desde o princípio até o tempo do fim, até a segunda vinda de Cristo. Por isso, as 7 cabeças apontando esses reinos. Só que você vai perceber que do capítulo 12, que a gente abordou na aula passada, para o capítulo 13, que a gente está lendo agora, há uma diferença, porque as coroas já não estão mais sobre as cabeças, elas estão sobre os chifres. Os chifres. Por quê? Porque está sendo mostrado para nós que assim como Deus, ele deu a sua autoridade, o reino, confiou ao seu filho, você vai ver que Satanás, o dragão, a antiga serpente, também vai entregar o seu reino ao seu filho, que é o anticristo, entende? A besta ali é uma simbologia do anticristo no tempo do fim. E o que vai acontecer? Ele vai entregar todo o seu poder, a sua autoridade, o seu trono ao anticristo que vai se levantar, e junto com o anticristo se levantarão 10 reis, por um curto espaço de tempo, como a gente vai ver na aula que vem. Eles ainda não se levantaram, esses reis ainda não se levantaram, tá? São 10 reis, 10 governos, 10 nações, 10 líderes que vão se levantar, e o detalhe que a Bíblia diz é juntos com a besta. E eles têm um único propósito, que é dar o seu poder e autoridade à besta, para que ela faça o que vai fazer nos últimos tempos. E aí eu pergunto para vocês, aqui tem um mistério que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, agora não, mas eu quero mostrar no texto. Eu pergunto para vocês, por que é que o texto está dizendo para nós que essa besta, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres? Primeiro, para nos conectar com o dragão, porque assim como Jesus, ele diz assim, ó, quem vê a mim vê ao Pai, quem vê a besta vai estar vendo uma figura do próprio diabo, entenderam? Assim como Jesus era a imagem e semelhança do seu Pai, que é Deus,
o anticristo, ele vai ser uma imagem e semelhança do seu pai, que é o diabo. Por isso que você vê as mesmas características. É tão engraçado porque Satanás ele tenta imitar Deus em tudo. Exato. Meu Deus, até nisso. Perfeito, Claro. é isso aí. Você vai ver que tudo que Satanás faz é quase como se fosse uma cópia exata, só que ao Cópia. contrário. Ao contrário. Exato. Você percebe que há como se fosse uma trindade satânica também? Você vai ver Aham. assim, ó, assim como na Bíblia, Apocalipse vai falar do Pai, que está sentado no trono, o Filho, que é tipificado como um cordeiro, e você vê os 7 espíritos, que é a plenitude do Espírito Santo. Você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Você vai ver que há também uma trindade satânica. Você vai ver o dragão, que é a antiga serpente, o diabo, Satanás. Você vai ter o seu filho enviado, que é o anticristo, é o homem do pecado, o filho da perdição. E você vai ver que existe o espírito do anticristo que já atua no mundo antes mesmo dele vir, dele se levantar, entendeu? É muito forte. E olha só que interessante, da mesma forma como Jesus ele foi precedido por um profeta, que é João Batista, você percebe que você está falando de um falso profeta que vai preceder o anticristo também, preparando o caminho para ele? É tudo igual. Meu Deus, está repreendido. Agora eu vou pedir para vocês, por que essa besta ela vai ter características de leopardo, de urso e de leão? Leopardo, urso e leão. É. Deixa Marcelo. Fala, Marcelo. Eu vou deixar você falar, Lu. Ó, Não, brincadeira, tá? Então assim, ó, gente, deixa eu falar para vocês o seguinte. Eu sei que a Lu já tinha essa resposta na ponta da língua, tá? Mas eu vou mostrar para vocês hoje. Se vocês olharem, a gente já estudou isso na primeira aula que eu dei para vocês, né? Quando a gente estudou sobre o livro do profeta Daniel. Você vai ver essas mesmas bestas lá. E essas bestas revelavam quais eram os impérios daquele tempo. Ou seja, quando Deus ele deixa as figuras ali com as mesmas características, ele está mostrando para nós que aqueles reinos que estavam espalhados no decorrer da história, desde o Velho Testamento até o Novo, espalhados no decurso da história, no tempo do fim eles vão estar unidos como se fosse o ápice do ministério ou do império da besta no tempo do fim. Isso Deus está mostrando isso. Mas eu só mostrei no texto, daqui a pouco eu vou mostrar imagens e vou falar um pouquinho mais sobre isso. Agora eu só quero demonstrar algumas coisas. Olha só o que o texto diz aqui para nós. Ó. Ele tinha boca que proferia grandes coisas, grandes blasfêmias. Aonde você encontra esse link, essas palavras? Lá em Daniel, quando a gente lê sobre o chifre pequeno. Lembra que o chifre pequeno ele terá boca que falará arrogâncias, blasfêmias? Verdade. Aqui, ó. Deus está mostrando que dessa besta vai sair o chifre pequeno. Do meio desses 10 chifres dessa besta é que vai sair o chifre pequeno, que é também o 8º rei, que é também o anticristo, que estava lá no livro de Daniel e que vai estar aqui no livro do Apocalipse. Deus já estava mostrando, deixando os links de conexão para que a gente conectasse o que foi dito aqui e o que foi dito pelos profetas. Então, olha só que interessante. Outra coisa. Quanto tempo a besta vai ter poder para agir? Vocês perceberam que o texto diz para nós aqui, ó? Exatamente. Exatamente. 42 meses, que é o mesmo que 3 anos e meio, se você dividir, né? Meses de 30 dias. 42 meses é 3 anos e meio. E aí eu vou perguntar para vocês, qual é a abrangência do poder da besta? Será que ela vai ser só sobre a nação de Israel? Será que é só no Oriente Médio? É no mundo inteiro? Quando a gente fala de grande tribulação, né, ela vai ser localizada ali para o Oriente Médio, Israel como país, como nação, ou ela é a nível mundial? O que vocês acham? Eu acho que é mundial. O texto ele diz para nós aqui, ó, se vocês lerem, o texto vai dizer assim, ó, que ele vai abrir a boca para falar blasfêmias contra Deus, seu tabernáculo, exército, ele vai ter poder para agir durante 3 anos e meio, 42 meses, e o texto diz assim, ó, que ele vai fazer guerra contra os santos, e vai vencer.
né? Uhum. Isso de fazer guerra contra os santos durante esses 3 anos e meio, 42 meses, é o período da grande tribulação, a última metade da semana de Daniel, né? E ele vai dizer assim, ó, E, e ó, deu-se-lhe poder sobre toda tribo, né? Sobre toda tribo, língua e nação. Percebeu que o poder da besta, de é Satanás, isso que eu ia falar, porque está escrito aqui, ó. E ela será adorada por todos que habitam sobre a terra. exato, entenderam? Então, o que eu quero mostrar para vocês é justamente o foco nessa porção. O texto está dizendo que ele vai receber poder para perseguir, para matar, para vencer durante 3 anos e meio sobre toda a tribo, toda a língua, toda a nação. Né? Aqui ele não está falando de uma nação específica ou de algumas nações, mas ele está falando do mundo inteiro. Tá? Uhum. E aí, por fim, a gente vai ver aqui, então, né, que aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida adorarão essa besta, porque lembrem que é nesse momento que vai ser obrigatório, esses últimos 3 anos e meio, é que é obrigatório a marca da besta, adoração à sua imagem, adoração à própria besta, né? Então, tudo isso vai acontecer nesse tempo. Agora, olha que interessante o que ele diz aqui, ó. Se alguém tem ouvidos, ouça. Aonde que essa frase vai aparecer? Vocês lembram? Na mensagem às 7 igrejas. Para 7 igrejas do Apocalipse está sendo dito... Apocalipse, 7 igrejas. no final de cada igreja está sendo dito assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às 7 igrejas. Percebeu que, de novo, foi deixado um link profético aqui, para que vocês olhassem para isso e entendessem que a mensagem aqui que está falando da besta é para a igreja, que a igreja vai estar aqui na grande tribulação. Sabe quando as pessoas dizem assim, não, a igreja não vai estar na grande tribulação, porque ela vai ser arrebatada antes? Deus veio deixando vários links de conexão para desmantelar esse tipo de entendimento. Quando ele diz para 7 igrejas, ele repete 7 vezes. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o quê? O que o Espírito está dizendo às 7 igrejas. Aqui ele está dizendo, gente, quem tem ouvido, ouça. É um link para você conectar com a mensagem das 7 igrejas. Aí ele vai dizer assim, ó, quem tem ouvidos, ouça. Né? O quê? Ele diz assim, ó, se alguém tiver que ir para o cativeiro, para a prisão irá. É um período de grande tribulação. Ele diz assim, ó, e se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aí eu vou perguntar para vocês lembram o que é dito lá na segunda igreja, que é a igreja de Pérgamo? Ele diz assim, ó, vocês vão passar por uma tribulação de 10 dias. Esses 10 dias tem a ver com a festa das trombetas ali, que era 10 dias, né? Vocês vão passar por uma tribulação de 10 dias, e o que o texto lá diz para nós, gente? Diz assim, ó, que muitos de vocês serão levados à prisão, e ele diz, fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Deus está dizendo àquela igreja de Pérgamo, ele está dizendo assim, ó, muitos vão ser presos, muitos vão ser mortos. Ah, desculpa, eu errei, não é a igreja de Pérgamo, é Esmirna. Né? É Esmirna e Filadélfia lá que vai ser as igrejas que não têm defeito. Você vai ver que para a igreja de Esmirna ele está dizendo que muitos serão presos, outros serão mortos, e ele diz, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A mesma mensagem que está sendo dita aqui está lá tipificada, codificada lá nas 7 igrejas. E Deus está mostrando o quê? Que durante o período da grande tribulação, muitas pessoas vão ser presas, outros vão ser mortos. Como que vai ser essa morte? Serão mortos a espada. E eu pergunto para vocês, né? Vocês já estão cansados de me ouvir falar sobre isso, né? Quem que mata por espada hoje? O Islã e o muçulmano. Exato. É eles que ainda matam por decapitação, com todo o armamento que existe hoje, eles usam também, né? Mas quando tem a oportunidade, eles botam de joelho e matam por decapitação. Entende? A Bíblia está mostrando em todo o tempo da onde vai vir o chifre pequeno e que vai estar governando essa besta, os reinos que Satanás lhe deu. Está aqui, ele está mostrando para nós. E aí ele diz, ó, e é necessário que a espada seja morto. Por quê? Aqui está a paciência e a fé, a fidelidade dos santos. Gente, aqui tem muita gente que diz assim, não,
Deus não vai deixar que a sua igreja seja perseguida, que eles passem pelo martírio, que eles sejam mortos, porque é a noiva do Cordeiro. Gente, eu vou perguntar para vocês, e isso é importante você entender. Os apóstolos, tirando João, que tem a revelação do Apocalipse, e que não foi por falta de tentativa, porque tentaram matar ele jogando num caldeirão de óleo fervente, mas ele não morreu, né? É. Porque Jesus havia dito, né, este vai ficar até que eu venha, mas no sentido de até que venha a revelação, né? A pergunta é, quantos deles morreram como mártire? Todos. Pedro Todos. foi crucificado de cabeça para baixo. De cabeça Você vê pra baixo. o apóstolo Paulo sendo decapitado. Você vê Tiago, o primeiro Tiago, né, sendo morto à espada. Você vê todos eles sendo mártires. Aí eu vou perguntar para vocês, eles não eram parte da igreja? Não eram a noiva do Cordeiro também? No decorrer de toda a história da igreja. Por exemplo, eu vou falar, aqui no Brasil a gente não é essa nossa realidade. A gente, embora tenha muitos problemas políticos, mas a gente tem uma liberdade ainda para cultuar. Embora haja muitas lutas contra isso, mas ainda a gente tem muita abertura. Mas eu sei que não é a realidade de todos os países. Existem muitos países onde as pessoas são perseguidas, são mortas por professar a fé em Cristo. Olha na África, quando eles invadem as aldeias e vão lá e matam cristãos. Matam igreja, assim, ó, sem olhar para adulto, criança e tudo mais. Olha agora, na Etiópia mesmo, há pouco tempo, matou um missionário lá que estava evangelizando 80 pessoas. Não tem, acho que nem 3 meses. Exatamente. Mas a Nigéria eu acho que é um dos países que mais são atacados, porque eles são cristãos, muito cristão, e eles matam mesmo todo mundo lá. Estou dizendo para vocês, vocês percebem que assim, ó, em todo lugar tem parte da igreja que está sendo perseguida e muitos dando a sua vida? Por que só a igreja, enfim, ela seria preservada de passar por uma perseguição ou por uma tribulação ou de serem mortos? Vocês veem que esse discurso, ele não é bíblico. Não existe nada na Bíblia. A Bíblia diz que Deus, ele nos preservou da ira vindoura. Mas a ira vindoura está falando da grande tribulação. A ira vindoura da qual Deus nos livra está falando da condenação eterna, da morte eterna, de ser lançados no lago de fogo. Essa é a ira da qual Deus está nos livrando e nos conduzindo à salvação, nos dando salvação. Tá? Mas ele não está falando das aflições desse mundo, de sermos perseguidos. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Você percebe que esse discurso de que a igreja não passará pela grande tribulação não é bíblico. Tá? O pastor, e é tão engraçado que as pessoas, elas vivem tão cegas, elas não estão enxergando nada. E hoje, essa semana mesmo, eu estava com a dona da minha casa, ela é evangélica, né? E assim, é muito raro você ver uma suíça, né, que tão apaixonada. Tem muitos, claro, não vou falar que não, mas Deus, ele foi muito bom para mim. A dona da minha casa, ela é evangélica. O filho, ele tem uma associação na Etiópia, tem um coração assim, segundo o coração de Deus, que é muito difícil isso. Hoje, quando eu vejo, eu fico assim, sabe, encantada. E ela estava me contando, porque ela venceu 3 câncer e agora ela vai fazer de novo um exame para dar uma olhada, porque parece que eles viram algo. E ela me contando que ela estava lendo um livro de uma pessoa que escreveu um livro falando nos sinais do tempo, do livro de Apocalipse, né? Aí ela falando que crianças vão ser estrupadas em parque, coisas assim e tal, que ela quer guardar o coração dela. Aí eu falei, meu Deus, se ela está pensando nisso, a gente vai passar por coisa muito pior. Nem quis nem falar, né? Assim, mas para ela, o fim dos tempos vai ser isso. E eu não sei se vai ser somente isso, entende? Eu fico assim um pouco na dúvida. Eu digo para vocês o seguinte, se vocês lembrarem sobre o que a gente falou quando eu falei para vocês de Mateus 24 e de Lucas 21, eu falei para vocês que Deus deixou como um exemplo o que aconteceu no cerco, quando eles destruíram o templo na Babilônia, né, o cerco da Babilônia, quando destruíram o templo de Jerusalém, e o que aconteceu no cerco no ano 70,
quando eles também vão destruir Jerusalém no cerco, que também durou 3 anos e meio. O que a gente percebe nesses cercos? Flávio Joséfo, ele registra que nesse período as mulheres comiam os seus próprios filhos, né? Lembra? Comiam a sua própria placenta, aquelas que geraram durante o cerco, durante esse período. Eu falei para vocês, você vê os soldados matando as pessoas a sangue frio, tacando fogo. Se vocês olharem para o livro do Flávio Joséfo, ele diz assim que eles empilhavam os corpos das pessoas mortas dentro da casa, daqueles que ficaram presos dentro do cerco, de tão grande que era o morticínio que acontecia, não só ali, mas em toda a nação. Só que você vê que Deus estava deixando para nós uma amostra do que será o período da grande tribulação. E soldados, assim, ó, eles não têm ética moral. Você pensar de maldade acontece. Assim, ó, se vocês olharem os profetas, Deus havia dito em Deuteronômios, quando ele deu a lei das bênçãos e das maldições, e ele disse, se vocês forem obedientes, todas essas bênçãos sobrevirão, mas se vocês forem desobedientes, todas essas maldições sobrevirão. E nas maldições você vê Deus dizendo, virá um povo distante de uma língua que vocês não conhecem, vai escravizar vocês, vai levar as mulheres de vocês, vai abusar dos jovens, enfim. Ela estava me falando isso. Exato. Então, assim, ó, o que está acontecendo na grande tribulação é uma grande tribulação como nunca houve e nunca mais haverá. Entende? Então, você pega tudo de ruim que já aconteceu na humanidade, a grande tribulação é pior. Porque a Bíblia diz que nunca houve algo igual e nunca mais haverá. Por isso que ela é a grande tribulação. Só que a Bíblia também nos mostra algo, ela também vai dizer assim que assim como o povo foi preservado no Egito, Deus vai preservar os seus, aqueles que vão permanecer até o arrebatamento. Por isso que ele vai estar chamando muitas pessoas para fora, para o deserto, nesse período. Lembra que a gente falou na aula passada sobre a mulher indo para o deserto? Né? Mas Deus vai encher algumas pessoas com o Espírito Santo ao ponto de manter elas nas cidades para dar testemunho e para morrer pelo Evangelho. Para permanecer fiel até a morte. E isso vai acontecer. As duas coisas são verdade. Tanto aqueles que vão ser preservados por Deus, num lugar que ele proveu para sustentar até o arrebatamento, como aqueles que Deus vai separar para permanecer e ao ponto de ficar dando testemunho até morrer. Entendeu? As duas coisas. Eu não acho que Israel, nesse momento, ele está debaixo da proteção mesmo do Senhor. Porque, sabe, eles fazem muitas coisas, eles negaram e tudo bem, mas não é como, por exemplo, quando Davi, que Deus estava com Israel, ele era a menina dos seus olhos e tudo lá que eu li na Lamentação, não sei, isso aqui que ficou, né? Mas é Israel agora. Você acha o que de Israel da agora, irmão Tiago? Então, Lu, você tocou num ponto muito importante, um ponto bem delicado, que eu sei que isso vai dividir opiniões, mas é verdade, tá? Se vocês olharem para o que a Bíblia diz, você vai ver que o Israel de hoje, segundo a carne, eles estão fora da bênção de Deus. Entendeu? Eles não estão debaixo da bênção de Deus, porque quando Deus enviou o Messias, vocês vão ver que eles negaram. E você vai ver que como nação, a maioria deles hoje, eles não creem em Cristo e eles blasfemam contra o nome de Jesus, né, chamando de o filho da prostituta. Isso aí que eu ia falar. Até na Bíblia está escrito, né? Ela Israel, prostituta, prostituiu, né? Israel, sim. Tem algo na Bíblia que fala sobre isso. Tem de lugar. Tem muita conexão até com o que a gente fala sobre a questão da cidade onde o nosso Senhor foi morto, e ele vai chamar de espiritualmente essa cidade de Sodoma e Egito, entende? Ele vai chamar de a grande cidade, de Babilônia, de a meretriz, que lógico, quando a gente vai falar sobre isso, eu tenho que mostrar para vocês que não se refere apenas a Israel, mas Israel está no centro disso também, entende? Então, assim, mas isso é um assunto para outro dia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se vocês olharem para Israel, Deus abandonou Israel de maneira nenhuma. Paulo, ele vai deixar claro que existe um projeto de Deus
para salvar a nação, o povo, salvar o povo em Cristo, não fora de Jesus, entende? Em Cristo há um chamado para a salvação deles. E eu creio que nos últimos dias, principalmente por ocasião da vinda de Cristo, vai haver uma conversão grande de judeus a Cristo. Então, esses judeus em Cristo, e isso está ligado até com a primeira parte da grande tribulação. Eu gravei um vídeo no meu canal falando sobre José e um vídeo falando sobre Benjamim. E ali eu falo sobre judeus sendo salvos em meio à última semana, os últimos 7 anos. Eu creio que vai haver uma conversão de muitos judeus a Cristo, a Yeshua, né? Mas hoje, esses judeus que blasfemam contra o nome de Jesus, né, eles chamam até de forma pejorativa, em vez de falar Yeshua, que é salvação, eles falam Yeshu, né, para zombar de Jesus. Israel, como nação sem Cristo, está fora da bênção. Uma das aulas que eu quero dar para vocês, num futuro, quando a gente conseguir encaixar, é sobre o mistério de Cristo, que daí você vai entender essa questão sobre o Israel de Deus, entende? O verdadeiro Israel que é tratado nas Escrituras, que vem muito antes da formação de Israel como nação e que vai muito além de Israel como nação depois também, porque a Bíblia vai falar de um mistério em Cristo, onde ele está unindo judeus e gentios em um só corpo para formar o Israel de Deus, uma nação espiritual, não uma nação gerada segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então existe um mistério. Eu até estou escrevendo, eu falei da última aula, né? Eu estou escrevendo um livro, já escrevi 3 capítulos, tá? Sobre esse mistério. Mas tá bem legal. Eu amo, já fiz esse estudo com o irmão Tiago lá, das 2 casas de Israel. Assim, é incrível você ver Israel, né? E gentios, né? Não, gentios e judeus, né? Se juntando, né? Que são Israel e Judá. Eu vou seguir aqui na aula só para mostrar o seguinte para vocês. Vocês percebem que a Bíblia está falando de 2 bestas. A besta que surge do mar e vai se colocar ali na areia da praia, né? Que ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Depois, mais abaixo, se você continuar lendo, você vai ver outra besta, que é a besta que surge da terra, né? E essa besta, ela tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Vocês já leram isso, né? Tá um pouquinho mais abaixo ali, quando termina o verso 10, do verso 11 em diante, você vai ver isso também. A besta que surge do mar, tá? E a besta que surge da terra. Essa besta que surge da terra, você vê que ela tem uma conexão ligada ao falso profeta, tanto que ela vem com aparência de cordeiro também, e aqui tem algumas coisas que a gente vai conectar ao anticristo também, porque você vê que assim como Cristo é chamado de o cordeiro de Deus, você vai ver que o anticristo também vem com uma leve aparência de cordeiro, mas a diferença é que da boca de Jesus sair as palavras de Deus, você vai ver que da boca desse vai sair as palavras do dragão, do diabo, Satanás, né? Então, existe algo aqui que eu vou falar numa aula só para falar sobre a besta da terra. Mas o que eu quero mostrar para vocês é, você percebe que há uma conexão nos chifres que está conectado com o mistério das 2 casas de Israel, que a gente, um dia eu quero trazer para vocês? Vou perguntar para vocês, quantos chifres tem na cabeça da besta que sobe do mar? 10. 10. E quantos chifres tem na cabeça da besta que sobe da terra? 2. 2. Ah, 2 2. chifres. Ai, mansa, peraí. E aí eu vou perguntar para vocês, olha só que conexão. Quando você olha para as 12 tribos de Israel, você percebe que as 12 tribos de Israel, elas vão ser divididas em 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. Percebeu? Ao sul, nós temos as 2 tribos, que era Judá e Benjamim, que vão formar a casa de Judá, e que hoje vai gerar a nação de Israel. Você vê que quando fala de uma besta que sobe da terra, está apontando para a região de Israel e o Oriente Médio, essa região é considerada como sendo chamada terra, e ele vai falar de uma besta que sobe do mar. Lembra que na Bíblia mar simboliza povos, tribos, línguas e nações. Quando você olha para as 10 tribos do norte,
Você lembra que no cativeiro da Síria, as 10 tribos foram semeadas entre as nações? E você lembra que no cativeiro do sul, quando eles vão para a Babilônia, eles retornam para a sua terra. Por que eu estou falando isso e o que tem a ver Israel com as bestas aqui? Existe uma conexão que, para entender esse mistério, você tem que entender. Lá no nosso canal tem uma playlist chamada O Mistério de Cristo. Se você entender isso, você vai ver que, da mesma forma como Deus está formando um povo, que é tipificado no número 12. O povo de Deus na Bíblia ele é tipificado pelo número 12. Né? Veja, 12 patriarcas, 12 apóstolos, que dá origem a um povo na primeira aliança, dá origem a um povo espiritual agora na nova aliança. O povo de Deus ele é simbolizado pelo número 12. Mas você percebe que 10 tribos vão para as nações e 2 permanecem na terra? Da mesma forma como Deus está formando um povo que vai ser formado tanto por judeus como por gentios, né, daqueles que estão sendo colhidos das nações e daqueles que são colhidos da terra, dos judeus ali. Você percebe que assim como Deus está formando um povo, o anticristo, a besta, o dragão, Satanás também está formando um povo que também é tipificado pelo mesmo número, 12, né? 10 que está vindo das nações e 2 que está vindo da terra. Eu não sei, Márcia, assim, ó, eu não sei se tu vai entender tudo isso que eu tô falando, porque quando você fizer o estudo sobre o mistério de Cristo, isso vai saltar aos seus olhos, vai ficar bem mais claro. Mas assim, ó, da mesma forma como você vê o povo de Deus tipificado no 12, você vê que o povo da besta também está tipificado no número 12. Assim como Deus está formando o seu povo, Satanás também está formando um povo debaixo do seu reino. Entende? E o que você vai ver? Lembra que lá no Éden, quando o Adão pecou, desobedeceu a Deus, a mulher desobedeceu a Deus, veio a maldição sobre o mundo. E Deus diz para a serpente o seguinte, né? A tua descendência será inimiga da descendência da mulher. E aí ele diz assim, ó, tu vai picar o calcanhar, mas ela vai te esmagar a cabeça. Vocês lembram disso, né? Sim. Deus estava dizendo que a partir da queda haveriam 2 descendências. Entendeu? 2 descendências, uma descendência da mulher, da onde viria o Cristo, mas uma descendência da serpente, desde o Éden, da onde no final virá o anticristo. E Deus está mostrando que tudo que começou lá vai culminar ali no tempo do fim, com 2 descendências no auge, tanto uma descendência de Deus, que vai estar sendo perseguida, como uma descendência de Satanás, uma descendência da serpente, que vai perseguir. E esses 2 povos estão tipificados no número 12. Deus, e é eles que vão perseguir nós, não a igreja. Exato. É o povo da besta perseguindo o povo de Deus. Entendeu? É o povo do anticristo perseguindo o povo de Cristo. Uau. Entendeu? E aí entra uma coisa, vocês percebem que, olha como isso é interessante, e por que é importante você estudar as bênçãos que foram dadas a Abraão, Isaac e Jacó. Abraão teve quantos filhos? 2. Ismael e Isaac. Ismael teve quantos filhos? Ele 12. 12 príncipes. Aí você vai ver, Isaac gera Jacó, Jacó tem quantos filhos? 12. 12. Tá na cara, né? Tu percebeu que Abraão tem 2 descendências, que vai ser uma segunda carne e uma segunda promessa. Né? Uma segunda carne e uma segunda promessa. Daquela segunda carne vai sair 12 príncipes. Daquela segunda promessa também sai 12 príncipes, mostrando as 2 descendências ali. Né? E Deus estava sempre tipificando. Agora, lembra das palavras que são ditas por Paulo, quando ele fala da descendência da carne e a descendência da promessa? Paulo vai dizer bem assim, ó, que assim como o filho da escrava, que era Ismael, perseguia o filho da livre, que era Ismael e Isaac, ele diz, assim é agora também. Ele está dizendo que os filhos da carne, eles vão continuar perseguindo os filhos da promessa até o tempo do fim. E ele diz assim, ó, mas o que está escrito? Lança fora da escrava, porque eles não herdarão com os filhos da livre.
Isso tem muita conexão com o mistério de Cristo, que eu tenho abordado, mas você vê que isso também tem colocações com o tempo do fim e a descendência, né, da serpente e a descendência de Cristo, o povo que está sendo formado por Deus e o povo que está sendo formado pela besta, né, pelo pastor, e anticristo. é até engraçado, o 12, né, ele também é muito importante, porque você vê, Jesus ele teve 12 discípulos. Exato. Foi o que eu falei, assim como na primeira aliança você vê 12 patriarcas que vão dar origem a um povo de Deus na primeira aliança, você vai ter 12 apóstolos que vão ser o início do povo de Deus agora na nova aliança, entendeu? O número 12, ele está tipificando o povo de Deus, quer seja na primeira como na nova aliança. O que é importante e o que eu queria compartilhar com vocês? Ela tinha essas características que você vai ver aqui, ó. Patas de urso, corpo de leopardo e boca de leão, e 10 chifres, e sobre os 10 chifres as suas coroas. Porque eu já expliquei para vocês a coroa, fala da autoridade que no decorrer dos 6 milênios estão nas mãos de Satanás, porque ele é o príncipe desse mundo, mas que nos últimos 7 anos o próprio dragão, ele dará o seu poder à besta, para ele governar nesse tempo, no período ali da grande tribulação. E o que esse texto está mostrando para nós é que quando a coroa está sobre os 10 chifres, é que chegou o período da besta, em que os 10 chifres vão receber poder e autoridade junto com a besta por apenas 1 hora. E eles têm um propósito, dar o seu poder à besta para que ela faça o que ela vai fazer, que é perseguir os santos. Mas isso não saiu do nada, esse texto não saiu do nada. Você vai perceber que a mesma visão que Deus está dando para João aqui, foi a visão que ele deu para Daniel no capítulo 7, só que de uma maneira fragmentada, aonde você vai ver sobre os 4 animais. Daniel, capítulo 7. Bom, eu vou ler de uma maneira bem breve, só uma porção. Olha o que o texto diz para nós aqui, ó. Daniel 7, verso 2, ó. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante as minhas visões à noite, e eis que 4 ventos do céu combatiam ou agitavam o grande mar. Percebeu que aqui eles estão agitando o quê? O mar. O mar. Né? A besta de Apocalipse 13, ela sai da onde? Do mar. Do mar. Aqui é que eu quero fazer uma colocação para vocês. Percebe que aqui os ventos estão agitando o mar e é isso que vai fazer com que essas bestas saiam para fora do mar? Elas se levantem do mar? E lembrem que mar na Bíblia está também conectado com abismo, né? O abismo, da onde vai subir a besta, né? Do abismo. Então, as profundezas do mar, elas estão conectadas com uma revelação ligada ao abismo. Sobre isso a gente fala outra hora. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que se vocês prestarem atenção, se mar representa os povos, tribos, línguas e nações, e o texto está dizendo que é necessário que o mar esteja agitado para que a besta surja, você percebe que... Pode falar, Lu. É o que está acontecendo agora, tá agitado. Entende? É isso que eu entendo. Sabe, eu não entendo que essa guerra de Israel com o Irã, ela seja, no caso, o anticristo ali. Mas eu entendo que o que a gente está começando a ver é o mar se agitando, são os povos, tribos, línguas e nações sendo agitadas. E profeticamente, isso é um cenário muito possível para o futuro surgimento do anticristo. É como se o cenário estivesse se montando para que o anticristo venha a surgir. Então eu sempre tenho muito cuidado para a gente não ser sensacionalista e dizer para as pessoas, nossa, agora o anticristo vai surgir, agora ele vai. Mas de fato o cenário está sendo montado para que em algum momento ele venha. E é engraçado que no texto aqui também eles falam de novo desse animal leopardo, né? Aí que tá, é por isso que eu vou mostrar esse texto para vocês agora. Olha as características desses animais. O texto diz assim, ó, e 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiam do mar. A besta lá não sobe do mar também? Do mar, e olha vai lá. Olha o que o texto diz. E o primeiro era como um leão. Tinha asas de águia
e olhava até que foram arrancadas as suas asas e foi levantado da terra e posto em pé como homem, e foi-lhe dado coração de homem. Né? Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um Urso. urso, que Meu Deus. se levantou em um dos seus lados e tinha 3 costelas na sua boca e entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Perceberam que o urso ele vai quebrar 3 costelas, vai estar com 3 costelas na boca? Percebeu que quando o anticristo se levantar tem 3 chifres que são quebrados? Tem muita conexão na história que, se você for estudar quem foi que o urso derrubou, é possível que esteja ligado com os 3 chifres derrubados também, né? Mas tem mais conexões que a gente pode fazer futuramente. Olha só, então ele diz assim, ó, depois disso, continuei olhando e eis um outro animal semelhante a um leopardo. Olha aqui os animais que você vê lá em Daniel, né? E aí ele diz assim, ó, e tinha um quarto animal que ele não conseguiu descrever, ele vai chamar apenas de um animal terrível, mas esse animal terrível é onde vai ter o quê? Os 10 chifres. Os 10 chifres está na última cabeça, que ele não soube descrever a aparência de tão terrível que era esse animal. Ele não soube com o que comparar, tá? Mas você vê exatamente esses 4 animais. E se você contar aqui, olha que tremendo isso também, tá? Se você contar nesses animais, deixa eu ver a próxima imagem que eu preparei aqui. Se você contar os animais, eu tentei fazer uma ilustração aqui de como mais ou menos é a visão do que Daniel estava visualizando. Eu tentei criar uma imagem que facilitasse. Ele vê um leão com asas, você vai ver que aqui é um símbolo da Babilônia, a gente já estudou isso em Daniel, então aqui eu vou só resumir. A gente viu um urso com 3 costelas na boca e uma pata erguida sobre a outra. A gente vê que isso aqui é uma ligação dos medos, né? Os medos e os persas, onde os persas foram mais fortes do que os medos. E a gente vê um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. O leopardo representava a Grécia, a gente estudou isso lá em Daniel, então quem quiser é só entrar lá na playlist e ver de novo as aulas. Era a Grécia. E as 4 cabeças, lembra que Alexandre o Grande ele vai morrer e o seu reino será dividido entre os seus 4 generais? Né? Então está representado nas 4 cabeças. E depois vem um animal terrível. A gente vê aqui o Império Romano, né, com dentes de ferro e unhas de bronze. Você vê que o bronze está ligado com a Grécia, mas o ferro com Roma, né? Só que no tempo do fim surgiriam 10 chifres. E você vê que os 10 chifres, eles não são necessariamente Roma, mas eles são uma mistura que vem daquilo que já existia, da totalidade disso, tá? Então, olha que interessante. Aqui nós precisamos entender algumas coisas, tá? Se você contar, olha a revelação, quantas cabeças a gente tem no todo aqui desse animal? Vocês já pensaram? Ó, vamos contar, o leão tem quantas? 7. Uma, exato. Urso, 2. Aí você tem aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7. Percebeu 7 cabeças aqui? Quando você olha para a besta, você também não tem 7 cabeças? Sim. Né? E outro detalhe, quem são os impérios que vão fazer parte, que vão representar as 7 cabeças? Então, todos aqui também. Você tem a Babilônia, você tem os medos e persas, e você tem aqui uma representação do corpo apontando para Roma, lembrando que os 10 chifres estão só no tempo do fim, assim como os 10 dedos, né? Mas aqui na Grécia, você vai ver que a Grécia, quando ela é dividida, você vê os demais reinos aqui dentro da Grécia também, porque você vê uma cabeça abaixo, que era o Egito, que ficou para um dos generais. Você tem outra cabeça, que era a Assíria, que ficou para outro general lá no território Seleucida. E aí você tem uma parte ali que ficou ali para a Turquia, Macedônia, e a outra parte da Macedônia, né, que é a parte da Grécia e tudo mais. Você vê todos os reinos, os 7 impérios, aqui, entende? E aí que tá, né? Olha quanta revelação que a gente vai ver. Grava essas informações, que o que não vier de acréscimo nessa aula, a gente bota na aula que vem, tá? Mas você precisa entender isso, porque a gente está construindo o entendimento que a gente vai ver nas próximas aulas, como tudo se completa, tá?
Eu pretendo, quando a gente começar a falar sobre o Apocalipse, ir para esse lado de mostrar as nações no livro do Apocalipse. Porque o livro do Apocalipse, ele está mostrando para nós indícios. Olha para os 4 cavalos. Você olhou... Eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu acho bem legal. Eu ainda não preparei slide, mas uma hora eu preparo para vocês. Quando você olha para os 4 cavalos do livro do Apocalipse, quais são as cores dos 4 cavalos? Branco, vermelho, preto e amarelo. Então, quando você vai ver na Bíblia, o original não é cavalo amarelo, é cavalo verde. Verde. É cloros, é verde, né, de clorofila, sabe, das plantas, né? É cavalo verde. Se você olhar para essas 4 cores, branco, vermelho, preto e verde, você percebeu que é justamente as cores da bandeira, das bandeiras tipo do Estado Islâmico, do Império Otomano, de todas as nações que vêm ali, que tem uma inclinação muçulmana e tudo mais, são geralmente essas cores. Você pega, por exemplo, as bandeiras, ou é toda vermelha, ou é toda verde, ou é verde, branco e preto, ou é preto e vermelho, ou sempre tem essas cores. A própria bandeira, olha, por exemplo, agora, Israel e Irã. Olha as cores da bandeira do Irã. Você não vê ali branco, verde, se eu não me engano, vermelho? Você vai ver que as cores dos 4 cavalos do Apocalipse, elas estão todas elas tipificadas nestas bandeiras. Deus estava deixando ali uma revelação para a gente olhar, entende? Mas as pessoas não ligam muito, porque... Assim, o que eu entendo, né? Não só que Deus teve um plano perfeito, mas Deus é um Deus de política, um Deus de regras, de tudo, na verdade. As pessoas pensam que a Bíblia é só falar de Deus no céu e tudo, mas que, na verdade, é cheio de política, cheio de... não sei como falar, mas... Não, eu entendi, Lu. Claro que sim, ó. Se tu parar para olhar, o que Deus deu para Adão? Autoridade para dominar, para governar a terra, governo. Quando você estuda sobre dons espirituais, que eu falei na aula passada que a gente vai estudar, você percebe que um dos dons espirituais é governo, é autoridade para governar, um dos dons espirituais? Você percebe que quando a gente fala sobre o tempo do fim, os reinos do mundo, eles vão ser tirados de Satanás, do anticristo, e vão ser passados a Deus, ao seu Cristo e aos santos que reinarão com ele. O que é isso? É governo. A Bíblia fala assim de política, as pessoas muitas vezes não entendem. E eu geralmente não fico conectando muito nesse sentido para que as pessoas daqui a pouco não fiquem aí só debatendo entre direita e esquerda e acabem perdendo o foco. Mas sim, a Bíblia ela fala de governo também, muito. Mas assim, ó, vamos lá, eu só quero demonstrar uma coisa para vocês, que aqui mora um mistério muito interessante. Olha aqui, ó. Aqui eu juntei um mapa bem antigo, que ele está demonstrando uma coisa para nós. Basicamente, aqui você tem, ó, o Império da Babilônia, o Império Persa, Medo-Persa, né? E o Império Grego. Tá? Se vocês olharem, o primeiro império a surgir foi o Egito, que dominou sobre Israel, que escravizou Israel. O Egito é nessa região aqui, ó. Só que o Egito dominou sobre todo esse território no seu tempo, quando ele foi a grande potência. Ele é a primeira cabeça da besta. Depois se levanta a segunda cabeça da besta, que é a Assíria. A Assíria era nessa região aqui, ó. Tanto que aqui você tem a capital da Assíria, que era Nínive, tá? A Assíria. Depois se levanta o Império Babilônico, que está aqui nesse mapa. Então, todo esse território aqui, ó, dessa faixa aqui, ó, que percorre aqui e desce aqui e sobe, era o Império da Babilônia. A Babilônia conquistou todo esse território no período de Nabucodonosor. E olha que interessante. Além de todos esses impérios que eu vou citar, desde o Egito, a Síria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma, e o Império do Fim, todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles exerceram autoridade sobre o Israel, que estava nessa faixa de terra aqui, ó. Entendeu? Porque era um símbolo dos reinos do mundo, os reinos governados pelos principados de Satanás, exercendo autoridade e tentando oprimir o povo de Deus. Então você sempre tem esse simbolismo nas escrituras.
Só que, olha que interessante, assim como você vai ver uma ampliação do reino sempre crescendo, começa com o Egito aqui, depois vem a Assíria nesse terreno, depois vem a Babilônia, depois vem o Império dos Medos e Persas, que é essa linha mais escura aqui que passa aqui por cima, ó. Foi o Império dos Medos e Persas. Olha que território gigante que ele abrangeu, vindo até essa região aqui embaixo, ó, pegando até o Egito. O que a gente vê no Império Medo-Persa? Eles dominaram sobre Israel, dominaram sobre todos os outros impérios, como o Egito, a Babilônia, a Assíria, né? Mas ampliou. Agora você tem a Média e a Pérsia, né? Agora, olha que interessante, depois da Média e Pérsia se levanta o Império Grego, da Grécia, aqui de Alexandre o Grande, e ele vai dominar todo esse território, um pouquinho mais abaixo aqui do Império Grego, essa faixa aqui, ó, e também vai pegar até aqui embaixo, ó, no Egito também. E o Império Grego, ele foi muito vasto, também exerceu autoridade sobre Israel. Depois vem outro império que é Roma, tá? Que eu já vou mostrar no próximo mapa. Mas o que eu quero mostrar para vocês, e isso aqui é uma chave bem interessante, que é uma nuance que a maioria das pessoas não percebem. De todos os impérios que governaram sobre Israel e que ainda vão governar até o Império da Besta, no tempo do fim, você vai perceber que existem dois que não incluem Nínive. Que, olha só, todos eles, quando você vê o Egito não dominou essa região de Nínive. Roma, se vocês olharem para o próximo mapa, Roma, ele dominou todo esse território, mas Roma, quando chega aqui assim, ó, ele pega essa descida e ele pega ao redor do Grande Mar, mas ele não conquistou para cá o território, ou seja, Roma não exerceu sobre Nínive, sobre a Assíria, a autoridade, perceberam? E por que isso é importante? Gravem essa informação, porque vocês vão entender nas próximas aulas o que eu vou falar hoje para vocês, esse link que eu vou lançar agora para vocês. Eu vou escrever. Se vocês prestarem atenção, das 7 cabeças, vocês vão ver que tem 2 que a gente elimina de cara, que é Egito e Roma. Eles não exerceram autoridade sobre esse território de Nínive. As outras, todas elas exerceram a Babilônia, a Média e Pérsia, né, os Medo-Persas, e a Grécia. Todos eles exerceram essa autoridade sobre o território de Nínive. E aqui você tem como se fosse uma tipologia entre o povo de Deus, Jerusalém, e o povo da besta, Nínive. E olha que interessante, quando o profeta Naum ele vai dizer, foi de ti, ó Nínive, que saiu aquele que tramou mal contra o Senhor. Percebeu que tem conexões com esse território aqui? E esse território de Nínive não é o atual Irã, hoje em dia? Aqui, esse território é o atual Irã nos dias de hoje, que tem, lembrem que o Irã é a antiga Pérsia, né? Vocês lembram disso, né? O Irã é a antiga Pérsia. Só que a Pérsia, exato, só que a Pérsia é também o território que havia conquistado a Assíria, havia conquistado Nínive. Se vocês olharem, todos os outros países existem hoje. A Grécia existe, o Egito existe, a Babilônia você tem o Iraque, né? A Pérsia você tem o Irã, você tem Israel, você tem todas as nações. Qual que é a única nação que você não vê mais nos dias de hoje? A Assíria. Ela foi engolida pelo território aqui da Pérsia, do Irã. Isso é muito interessante, porque vocês vão entender na próxima aula. Eu estou lançando um link aqui para depois mostrar para vocês a revelação na segunda-feira que vem, na aula que vem, tá? Agora, olha que interessante do mapa do Império Romano. Lembra que Roma, na idade ali, no princípio, ali por volta de 395, ela vai se dividir em 2, né? O que era o Império Romano vai se dividir em 2. Oriente, aqui, o Ocidente. Uma capital ficou em Roma e outra ficou em Constantinopla, né? Aí, no Império Bizantino. E você lembra que a estátua se dividia em 2 pernas? E lembra que tinha 5 dedos em cada perna?
Não dá a entender que é como se 5 dedos ou 5... Os dedos são os chifres que estão na cabeça também, né? É uma tipificação, são figuras diferentes, mas com a mesma revelação. É como se Deus estivesse mostrando que 5 reis vão vir do Ocidente e 5 do Oriente. Entenderam? Então, assim, ó, quem são os 5 do Oriente? Quem são os 5 do Ocidente? Não sei, a gente pode falar futuramente. Eu creio que um deles é, sim, Roma, um dos dedos, um dos chifres, não que ele seja besta ou o anticristo, como dizem os adventistas, né? Não, não é essa visão. Mas que, sim, ele vai ser um dos chifres que vai dar o seu poder à besta. Da mesma forma, do outro lado, nós temos aqui a Turquia, nós temos o Irã, nós temos o Iraque, né? O Irã está falando da Pérsia, da Assíria, o Iraque está falando da Babilônia, o Egito, simbolizando o próprio Egito. Você tem aqui a parte da Turquia, da Macedônia, aqui apontando para a Grécia. Você vê que aqui, no Oriente Médio, você tem um apontamento de quem são as nações que vão se levantar. Já no Ocidente, eu acho um pouquinho mais difícil, mas, embora você também tenha alguns. Não, perfeito, isso é a parte da geopolítica que também a gente vai abordar futuramente, até a gente está fazendo isso lá no nosso grupo o grupo base, na comunidade base. Mas olha só, gente, eu quero finalizar a aula com vocês, falta 7 minutinhos, tá? Aqui eu ia ler para vocês, mas eu vou só explicar para a gente finalizar a aula. Falta 6 minutinhos, então vamos lá. Aqui vocês vão ver uma coisa, tá? Que é o final do capítulo 7 de Daniel, onde ele vai falar que nos dias que se levantar esse chifre pequeno vai derrubar outros 3, né, vão ser arrancados e vão dar lugar para ele. Mas nos dias desse chifre pequeno, vai ser posto um tribunal, onde vai ter o ancião de dias, e muitos tronos serão postos. E a Bíblia diz assim, que esse tribunal vai tirar o poder do chifre pequeno e entregar aos santos. Só que esse texto diz assim, ó, que esse chifre pequeno, ele vai ter uma boca e voz com grandes palavras. E esse texto vai dizer que ele vai falar palavras arrogantes, blasfêmias contra Deus. Lembra que é o mesmo texto que a besta está dizendo lá? Tinha uma boca que falava palavras arrogantes e blasfemava contra Deus? Só que é nos dias desse chifre pequeno que a Bíblia vai dizer que vai vir um como filho do homem, sobre as nuvens, e o ancião de dias, e vão tirar o poder do chifre pequeno, né? E esse reino será passado do chifre pequeno, da besta, para o filho do homem e para o ancião de dias. Vocês percebem que o que está sendo narrado aqui em Daniel é o que vai acontecer em Apocalipse 7, em Apocalipse 19, onde os reinos do mundo, eles estão saindo da mão de Satanás, que está reinando agora durante 6 milênios, estão saindo da mão da besta, visto que Satanás tinha entregado a besta, e estão passando a ser do nosso Senhor, que está sentado no trono, e ao seu Cristo, e aos santos que vão ressuscitar e serem arrebatados, e vão reinar com ele no milênio. Gente, Daniel e Apocalipse, eles estão tendo a mesma visão, né? O Daniel e João, no Apocalipse, estão tendo a mesma visão. Só que a diferença é que Daniel, ele vê a visão dos reinos nos dias que eles estavam acontecendo, de forma separada. Enquanto João, ele vai ver a união desses reinos no tempo do fim. Aqui eu coloquei uma figura do chifre pequeno saindo dentre os 10 chifres, por quê? Porque essa representação, ela é uma figura do anticristo, que vai surgir dos 10 chifres da besta, lá da última cabeça. Tá? Então, é muito feia essa representação. Mas nossa, dá medo. É o anticristo, entendeu? No momento em que o chifre pequeno se levantar, vai falar palavras arrogantes, blasfêmias, você vai ver a vinda de Jesus sobre as nuvens. E você vai ver o trono de Deus. Lembra que no 6º selo é dito, os céus estão se abrindo e as pessoas estão se escondendo na caverna e dizendo, olha, aquele que está sentado no trono e a ira do cordeiro. Né? Tudo isso está acontecendo, mas sobre isso eu já falei em outras aulas, vou falar de novo. Tem uma aula lá na playlist de Daniel, onde eu falo sobre
esse evento, eu não vou me deter aqui, tá? O que eu quero mostrar para vocês é que aquilo que a gente viu na cabeça da besta, de Apocalipse 13, uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, se você olhar, é o mesmo que a gente já estudou em Daniel. Olha aqui as 7 cabeças: o Egito, a Assíria, a Babilônia, Medos e Persas, a Grécia, Roma e os 10 reis. Entenderam? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e os 10 chifres, a 7ª cabeça. E é no meio desses 10 chifres que se levantará o chifre pequeno ou o 8º rei. Só que olha que interessante. Aqui vocês vão ver 10 dedos, 10 chifres, e é dali que vem o chifre pequeno. Ele é quem vai fazer uma aliança com muitos. Provavelmente essa aliança com muitos é com os 10 reis, vai unir os 10 reis debaixo de um propósito. E na metade da semana ele vai quebrar a aliança? Não, eu já expliquei isso. Ele não vai quebrar a aliança, mas ele vai perseguir e matar os santos, que é os últimos 3 anos e meio, tempos e metade de um tempo, 1260 dias, 42 meses e meio, 3 dias e meios proféticos, tudo aquilo que a gente já falou. E é nesse tempo que a gente vê a vinda de Cristo para tirar o poder do chifre pequeno e entregar aos santos que vão reinar no milênio. Então, quando a gente vê essa estátua, os animais, você vê que Deus estava revelando os reinos na mão de Satanás, por isso as 7 coroas, em cada um desses reinos tinha uma coroa. Mas você vê que nesse tempo do fim, o dragão vai estar dando o seu poder aos 10 chifres, a besta. E nesse momento, ainda Cristo, o que a gente está vendo? Que os reinos do mundo estão sendo tirados da besta e estão voltando para o seu dono, que é Cristo, né, que é Deus. Lembra, Deus deu essa autoridade a Adão, Adão perdeu para o diabo vem exercendo essa autoridade até hoje, só que Cristo vai reestabelecer esse reino será tirado da besta, tirado do anticristo e voltará para o Senhor e o seu Cristo, e eles reinarão no milênio e pela eternidade. Então, assim, tem muita revelação aqui, lógico, eu resumi agora porque completou o nosso horário, então eu quis completar. Na próxima aula, deixa eu mostrar aqui para vocês, na próxima aula, eu vou falar para vocês, então, um pouquinho sobre quem é a cabeça ferida mortalmente, mas que volta à vida. Então, eu vou compartilhar com vocês isso, provavelmente na próxima aula, sobre quem é a cabeça ferida mortalmente. Mas, só para a gente finalizar essa aula, eu quero que vocês vejam essa imagem. Aqui, ó, só para deixar registrado para vocês. Vocês perceberam que a visão que João está tendo no Apocalipse é a mesma que Daniel teve? Olha aqui, ó, você vai ter o leão, a boca de leão, você vai ter corpo de leopardo, patas de urso e os 10 chifres. E você vê o dragão dando o seu poder à besta. Por que a besta era escarlate? Porque vocês vão lembrar que o dragão também era um grande dragão vermelho, um dragão escarlate. Entenderam? Por isso que a besta é escarlate. Então você tem basicamente aqui uma figura da besta do tempo do fim. Eu queria ter demonstrado isso para vocês antes, para mostrar que tudo aquilo que Deus revelou no Apocalipse, Deus já havia revelado no passado também aos profetas. Não há nada novo debaixo do céu. Só que Deus estava revelando os reinos desse mundo por meio do profeta Daniel, para mostrar no tempo do fim que os reinos que dominaram sobre a terra desde o princípio, desde o Êxodo, você já vê o primeiro, que era Egito, né? Depois, no primeiro cativeiro, você vê a Síria, no segundo cativeiro, você vê a Babilônia, depois você vê os Medos e Persas, o povo voltando para a sua terra, depois você vê a Grécia no período interbíblico, né, entre o Velho e o Novo Testamento, e você vê Roma já no Novo Testamento. Você vai ver esses mesmos reinos que vão estar todos unidos no tempo do fim, quando a besta se levantar, e são eles que tipificam o reino de Satanás, que será dado ao anticristo para que ele governe e faça o que ele vai fazer nos últimos dias. Tá? E se vocês olharem, na próxima aula a gente vai falar sobre a cabeça ferida mortalmente, e eu vou falar para vocês sobre o 8º rei, e aí vocês vão ver conexões que estão ligadas também com o que a gente está vendo hoje, né? Esse território
não só de Israel, que esteve debaixo de todos esses 7 reinos, mas também sobre o Irã, né? Que você vai ver, o Irã é onde ficava Nínive, é onde você tem a Síria, onde você tinha a região da Babilônia, quando governou o Império Medo-Persa, a Grécia, tudo isso está conectado. Então, você vai ver que tem apontamentos proféticos para esse território também. Mas sobre isso, a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Como eu estava dizendo para vocês, eu vou encerrar a aula por aqui. Espero que vocês tenham aprendido, dê para absorver um pouquinho mais, somar o entendimento que vocês já têm das profecias, tá? Porque assim, ó, eu sei que a gente nunca grava tudo, mas a gente sempre vai absorvendo um pouquinho mais conforme a gente vai estudando, e quando a gente vê, vocês vão ver que está tudo conectado. Aquilo que a gente estudou em Daniel lá no princípio, que foi o primeiro módulo quando a gente começou a estudar, você vê como começa a fazer sentido agora aqui na frente, né? Assuntos como o mistério de Cristo, que a gente ainda nem estudou, quando a gente começar a estudar, vocês vão ver que muita coisa que eu estou falando hoje vai estar conectado também. A Bíblia está toda conectada, e isso é uma bênção quando a gente consegue entender e ter essa ótica, essa visão, tá bom? É tão engraçado, né, que no livro, e quando a gente estuda, quando a gente fez a escola, estudou história, né, fala tudo sobre a Pérsia, sobre Babilônia. Se a gente parar para pensar, a gente já estudou sobre isso quando a gente esteve na escola. É verdade. Não sei vocês, mas É verdade. A gente já estudou. Mitologia grega. No Brasil, eles falam muito de tudo isso. Muito, eu estudei muito isso, só que para mim é algo que demora a entrar, sabe? Esse negócio do mapa, essas coisas assim, sabe? Mas eu vou me dedicar mais. Eu acho a tua aula assim, uma bênção do céu mesmo. E como eu te falei, eu continuo a ver Cristo no Senhor. Mas, então, pena, porque eu acho assim que não tem... Até agora eu não encontrei uma melhor pessoa para dar uma explicação tão detalhada. Eu consigo, aí lendo a Bíblia, eu consigo entender. Quando você bota um mapa ou lugar, já... Gente, é incrível, cara. Era só isso. É verdade. Glória a Deus por a vida de vocês. Muito obrigada, viu? Deus abençoe, pastor Tiago. Deus te abençoe grandemente, Marci, viu? Essa paciência, deixa eu falar uma coisa. né? Esse carinho. Eu ia te dizer o seguinte, depois me manda um oi, eu não achei o teu número, eu não sei qual que é. Eu vou te mandar um oi. Entendeu? É porque eu também não gravei o número do senhor, não. Eu só deixei lá no grupo, é por isso, eu acho. Eu vou gravar, A maioria dos que eu identifiquei, eu salvei o nome também das irmãs. Mas aí eu fiquei na dúvida, porque eu vi um lá que estava escrito MS. Eu pensei, talvez seja Márcia. Mas vai que o contato errado. MS é Marcelo. Gente, boa noite, boa semana. Tá bom, boa noite. Eu te mando um oi agora, pastor. Fica com Deus, tá bom? Amém. Irmão Tiago, Deus eu abençoe vou te ligar também. Tchau, amor. Pode ligar. Estou muito feliz que você está aqui também. Então, meus irmãos, acabamos mais uma aula e eu vou deixar aqui mais uma mensagem para você que talvez queira participar. Esse grupo é um grupo exclusivo aqui que as irmãs montaram e eu aproveito para dar aula para elas e depois eu gravo, porque assim os irmãos podem assistir também. Mas se você deseja fazer parte, participar das lives ao vivo, eu vou deixar um link aqui no comentário que é da nossa comunidade base e do curso Escatologia Revelada. Em ambos, eu sempre disponibilizo um curso, um link quando a gente vai fazer as lives, para que você possa participar. Eu sempre aviso, geralmente, durante o dia, para que você possa participar à noite, ou um dia antes, para que você possa participar das nossas lives. Então, eu vou deixar aqui embaixo, se você quiser fazer parte das lives, aprender junto, estudar junto, fazer perguntas, trazer os seus acréscimos, tá aqui o convite, tá bom? É só entrar aqui que você vai ver o link da comunidade base e do nosso curso Escatologia Revelada, onde a gente faz essas lives, tá bom? Gente, um abração e até a próxima aula.